Olá pessoal, eu sou a Thaís, sou aluna do curso de segunda licenciatura em História pelo Centro Universitário Internacional Uninter do Polo de Palmeira, Paraná. E eu estou aqui gravando essa videoaula para apresentar para vocês brevemente o conteúdo da ditadura civil-militar no Brasil. O que foi a ditadura civil-militar? Então, a ditadura civil-militar foi quando o exército toma posse do governo e passa a governar o Brasil. Quando que se iniciou esse período? Esse período ele se inicia em 1964 com a derrubada do atual presidente, que quem estava na presidência era o João Goulart, mais conhecido como Jango. Então, através do golpe militar, ele foi derrubado da presidência e aí quem assume são os militares. Então, os militares passam a conduzir o Brasil, né? E esse regime, ele foi muito longo, ele teve 21 anos de duração e passam por esse período 5 generais do exército na presidência, sendo o primeiro o Castelo Branco. Ele ficou na presidência de 1964 a 1967. Então, o Castelo Branco, ele estabeleceu as bases da ditadura. Então, na época da ditadura, a democracia não existia. E para isso se estabelecer de uma forma mais concreta, então o Castelo Branco ele instituiu os atos institucionais que acabariam verdadeiramente com a democracia do povo. Então, ele instituiu em seu governo 4 atos, né? Então, no AI1, ele instituiu a cassação de mandatos e a suspensão de direito político. Então, certamente o povo não tem direito político, né? Não tem democracia na área política. Ele também instituiu o AI2, que faz o fechamento de partidos. Como a gente tem conhecimento hoje, é que há vários partidos, como PMDB, PSDB, PT, então naquela época também tinha. E ele fecha todos esses partidos e ele coloca o bipartidarismo, que eram apenas 2 partidos, o MDB e a Arena. Então, com o bipartidarismo, os outros partidos eles tiveram que ou ir para a Arena ou ir para o MDB. Então, assim, agora com esse ato institucional, o Brasil teria apenas 2 partidos. O Castelo Branco também instituiu o AI3, né, que além das eleições indiretas para presidente, agora também para governador elas também seriam indiretas. E ele instituiu, por fim do seu governo, o AI4, né, que era com o intuito de organizar e discutir uma nova Constituição. Opa, que legal! Então Castelo Branco resolveu dar uma brecha na ditadura? Não. Essa nova Constituição era para ainda dar mais força para a ditadura civil-militar. E com o AI4, ele fecha o seu governo. E posteriormente, quem vai assumir é o Costa e Silva. Costa e Silva ele fica durante o período de 1967 a 1969 no governo. Então, esse governo teve uma grande oposição da sociedade civil, porque foi no governo de Costa e Silva que aconteceram manifestações, aconteceram revoltas, né? O povo começou a se manifestar diante daquela falta de democracia que estava acontecendo no país. Então a relação entre os estudantes e os militares ficou muito acirrada, porque os estudantes estavam lutando pelos direitos que eles tinham e através de manifestações eles acabavam em confronto com o regime, com o exército, né? E aí, em um evento, acontece o assassinato do estudante Edson Luiz. Então, eles estavam no restaurante universitário fazendo uma manifestação
para que o preço da refeição fosse reduzida e o exército, entre aspas, ataca e, né, acaba atirando, né, e matando o aluno Edson Luiz lá no restaurante Calabouço, né, no Rio de Janeiro. Aí, com certeza, gera muito mais revolta ainda, né, para aqueles estudantes, e eles continuam, né, com suas manifestações, né. Eles também promovem a passeata dos 100 mil, né. Aí nessa passeata não é apenas os estudantes que participam, né, além dos estudantes também participam artistas, alguns políticos também participam dessa passeata, né, pedindo pela democracia. E aí, nesse governo Costa e Silva, ele institui o AI-5, um dos piores atos institucional, porque ele perdurou por muitos anos. Então, como vinha ocorrendo essas manifestações, né, pedindo pela volta da democracia, este ato, ele dizia que o poder, que o executivo tem poder de legislar sobre tudo e sobre todos os assuntos. Então, né, ainda mais rigoroso. Então, aconteciam prisões, aconteciam torturas, né, porque somente quem tinha a palavra era o executivo. Então, ele tinha todo o poder de legislar. Então, ainda a ditadura militar ficou mais rigorosa, ficou mais difícil esse período com o AI-5. O Costa e Silva, ele não conseguiu terminar o seu mandato. Ele teve um AVC e veio a falecer. Então, posteriormente, quem assumiria o governo seria o seu vice-presidente. Era o Pedro Aleixo. Porém, Pedro Aleixo ele não era militar, e sim um civil. Então, ele não foi quem assumiu a presidência. A junta militar se uniu e acabou ficando no governo por um determinado período até a eleição do novo presidente, que o próximo foi o Médici. Então, o Médici ele ficou na presidência de 1970 a 1974. Então, foi a fase mais repressiva da ditadura civil-militar, fase mais agressiva, né? O povo estava revoltado, né? Então, foi uma fase com bastante violência, foi uma fase bem difícil. Apesar dessa fase estar sendo difícil, houve no setor econômico, né, um milagre econômico. Nossa, então agora não tinha democracia, mas tinha dinheiro para todo mundo, então, né, a coisa estava boa? Não, não é bem assim. Então, o que aconteceu foi que o PIB do país se elevou, né, ao ideal né, que é esperado por um país. Então, o Brasil conseguiu chegar a 10% do seu PIB, né, considerado ideal para um país. Então, mas foi através do mercado estrangeiro. Então, o Brasil se abriu para multinacionais, então ficou conhecido como paraíso das multinacionais, e os empréstimos eles ficaram muito mais fáceis, né? Então, nesse governo foram feitos empréstimos para a realização de obras, sendo que essas obras elas não eram consideradas essenciais. Foram construídas, por exemplo, a Transamazônica, foi construído novos estádios de futebol, né, que não eram assim essenciais para o povo. Então, nessa época do governo Médici, teve também uma grande atração, né, que o Brasil ele foi o tricampeão mundial. Então, né, aí o governo militar acabou se aproveitando da situação e criando propagandas com o slogan do Brasil. Por exemplo, Brasil, ame ou deixe. Então, né, nessa fase que o Brasil tinha sido tricampeão,
né, eles se aproveitaram dessas propagandas, mas elas tinham o intuito de fortalecer ainda mais a ditadura civil-militar. Apesar de ter o milagre econômico, né, com essas multinacionais e com os empréstimos, veio logo posteriormente a crise econômica. Então, a crise econômica, né, foi a crise do petróleo e também a falta de dinheiro. Então, não tinha dinheiro no mundo, não tinha dinheiro para fazer empréstimo, né? Então, né, houve-se uma grande crise. E é nessa crise que se encerra o governo do Médici. E quem vem sucessivamente governar é o Ernesto Geisel. Então, ele, ele governa de 1974 a 1979. Então, com a crise do milagre brasileiro, subiu muito as coisas, tinha altas inflações, o desemprego estava bem grande, né? Então estava muito crítica a situação do país, né? Apesar da falta de democracia agora, mais todos esses problemas com alta inflação, desemprego e tudo mais. Então ele começa o seu governo com uma abertura lenta, gradual e segura. Então, né, ele vai com calma, digamos, né, para ver se conseguia talvez reverter a situação dessa crise. Então, ele pôs fim ao AI-5. Lembra que eu tinha falado para vocês que o AI-5 foi um ato muito rigoroso? Dentre os que foram criados, o AI-5 foi um dos mais rigorosos. Então, né, o Geisel, ele põe fim ao AI-5. Ah, que legal! Então ele estava do lado do povo? Não. Então ele pôs fim ao AI-5, mas ele lançou o pacote de abril, né? E o que dizia nesse pacote de abril? Então, ele prorrogava o mandato do presidente, né? Que eram de 4 anos, agora passou a ser 6 anos. E também ele passou a ter eleições indiretas para senadores. Então as eleições elas já eram indiretas para presidentes, para governadores e agora com o pacote de abril para senadores também. Então, né, foi assim um governo talvez menos pior que os anteriores, mas também ainda, né, com essa nova instituição que era, né, prorrogar o tempo de legislar o país, né, para 6 anos e as eleições indiretas para senadores. E assim se encerra este governo. E posteriormente quem vem assumir é o João Figueiredo, nosso último militar no poder. E ele fica no governo de 1978 a 1985 e ele, no seu governo, ele cria a lei da anistia. Então, anistia quer dizer perdão. Então, né, ele perdoava os políticos, os exilados que estavam presos e, né, esses eram soltos através da lei da anistia. Então, né, foi uma coisa boa em partes, né, porque lá no início da ditadura militar foram presas muitas pessoas, né, que foram presas indevidamente. Então, com a lei da anistia, elas também foram soltas. Porém, os torturadores também foram soltos. Então, né, acabou sendo boa porque soltou pessoas que estavam presas indevidamente. Porém, né, soltou também os torturadores. João Figueiredo, ele cria o pluripartidarismo. Então, né, agora deixou de ser só os dois partidos, o Arena e o MDB, e volta com os novos partidos, né? E foi aí que se criou o PT, né? Quem criou o PT, né, foi o Luiz Inácio,
né, mais conhecido como Lula. Então foi aí que se cria esse partido, com o pluripartidarismo. Aí, nessa época, o João Figueiredo, ele institui eleições diretas para governadores, né? Pelo andar da carruagem, a gente já pode ver que o regime já estava, né, desgastado. O João Figueiredo, ele já estava abrindo brechas, né, porque a ditadura, ela já estava sendo desgastada. Então, mesmo, né, a gente pensando que estava ficando boa as coisas, né, vem o atentado ao Rio Centro, né? O que foi isso? O que foi esse atentado? Então, estava tendo um show em 1º de maio, no Rio de Janeiro, e, né, o exército lança bombas atômicas lá, né? Então, causando uma extrema violência no meio do povo, né? E o povo revoltado faz manifestações, vai para as ruas, e aí ele faz uma grande manifestação conhecida como as diretas já. Então era a grande esperança do povo que através das diretas já conseguissem a democracia novamente no país. Então, né, foi lançada as diretas já, né, como eu falei, com a maior esperança que a democracia voltasse. Porém, a emenda ela não foi aprovada, né? E o presidente eleito indiretamente foi o Tancredo Neves. Então ele foi eleito pelo colégio eleitoral, né? E o Tancredo Neves, ele veio a falecer antes de assumir o governo. Então quem assumiu foi o seu vice, o Sarney. E mesmo o Sarney, ele assumindo por eleição indiretamente, né? Ele não era militar e sim um civil. E aí, então, dá início ao governo civil, né? E acabando com, né, o regime militar no Brasil. Na prática com os alunos em sala de aula, para melhor fixação do conteúdo, a sugestão é passar para eles um depoimento, um documentário, o documentário Verdade, 12.528, que é um documentário que traz depoimento de pessoas que viveram, né, ou que perderam parentes, amigos nesse período. Então, né, é um documentário que as pessoas contam como foi essa época. Também, uma sugestão é fazer a leitura do texto 10 razões para não ter saudade da ditadura. Então, é um material que ele vai enriquecer bastante a aula, vai fixar melhor o conteúdo para os alunos, né? E aí, um tema tão abrangente pode-se também sugerir para os alunos uma pesquisa, né? Talvez uma pesquisa mais aprofundada dos presidentes que passaram pela República nessa época, uma pesquisa dos atos institucionais. Então, né, é um tema, assim, bem longo que se pode desenvolver muitos estudos, né, com o tema da ditadura civil-militar. Para finalizar o conteúdo, pode ser realizado um debate dos alunos, né, com o tema, de repente, qual a importância da democracia para a garantia dos direitos sociais e civis políticos, né? Naquela época não existia democracia, né? Hoje temos democracia, então a importância, né, de conhecermos a política e também, né, ter consciência
né, de quem estamos elegendo, então conhecer a política, né, porque hoje temos democracia e devemos conhecer. E assim realizar um debate com os alunos, né, abordando esse tema e também com as pesquisas realizadas por eles e assim finalizando o conteúdo, né, enriquecendo ainda mais o conhecimento dos nossos alunos e, né, o mais importante é mostrar a eles o quão importante é a democracia.